né, por esse caminho. Então, ter esperança é como ter fé. Você não vê. Se você tem fé, você vê. Você não vê, você não sabe, você não tem como pegar a fé. Mas o que acontece? Você não precisa ver para crer. Ela acontece, né? Então você precisa acreditar. Nesse aspecto, né? Nesse aspecto a esperança é igual à fé, porque você precisa acreditar que é um processo. É um processo. E o mais interessante de tudo é o seguinte, que a gente precisa criar um sentido real para a nossa vida. A gente precisa criar um significado para a nossa vida. Isso aí, Regina, você está passando por isso, né? E todos nós passamos vários momentos na vida onde a gente precisa se reesperançar, onde a gente precisa refazer nossos pensamentos, refazer nossas estratégias, refazer nossos objetivos. E não tem problema nenhum nisso. O problema é que a gente tá com a mente muito assim acostumado a pensar a valorizar os problemas, as dificuldades. E quando as coisas não são fáceis, as coisas são difíceis, a gente tende a desanimar. E a gente tem que entender que isso é natural. As coisas com valores, né, são difíceis mesmo. A vida não é fácil. A vida não é fácil. E quando é fácil, a gente não valoriza. A gente faz ela ficar difícil. Então é muito melhor, né, a gente passar por esse caminho e aprender a ter consciência, aprender com esse sofrimento. Não é que a gente vai querer ter sofrimento, mas é entender que sofrimento, dor, dificuldade, lidar com as nossas fragilidades, tudo isso faz parte. E a pergunta, Regina, será que temos que se afastar das pessoas negativas? Pois é, gente. Não é que a gente não pode se afastar das pessoas apenas porque elas são isso ou são aquilo, né? Pelo que elas são. Porque todos nós passamos por momentos negativos na vida, por momentos de dificuldades, todos nós passamos por momentos de impotências, mas a gente tem que saber entender, reconhecer e ler qual é o nosso momento presente. E às vezes a gente precisa entender que não dá para estar com qualquer pessoa e nem em qualquer lugar, no momento onde a gente está, no momento do nosso aqui e agora, do nosso sentir, do nosso pensamento. Porque se você tiver com um pensamento negativo e você começar a se juntar com outras pessoas com pensamentos negativos, gente, você não vai sair do lugar, né? Vai ser o muro das lamentações. Então a gente nesse momento precisa entender o quê? Que a gente precisa buscar também por pessoas que vai dar um suporte, que vai entender mais daquilo que a gente está tendo dificuldade, que vai poder nos dar um ponto inicial, que vai poder mostrar pra gente novas possibilidades, mostrar luz. E às vezes a gente precisa, é só se distanciar um pouquinho para enxergar também, se enxergar e enxergar a possibilidade que o outro nos oferece. Então o que acontece? A Duda disse aqui, tô precisando traçar minhas metas, esse ócio da quarentena tá complicado. Exatamente isso, a gente precisa traçar as metas. E uma coisa interessante, que é muito bom da gente aprender também, né? Porque na psicologia a gente entende a esperança por dois fatores. E quais são esses fatores? O fator de iniciativa e o fator de caminhos. Então, quando eu penso numa pessoa que ela é esperançosa, eu penso assim. Eu penso numa pessoa que tem a iniciativa de pensar quais são os caminhos possíveis para chegar àquele objetivo que eu me proponho. Exatamente isso. Ou eu penso numa pessoa que escolhe esse caminho e segue. Exatamente. Por quê? Porque a esperança ela é um agenciamento. É como se eu pensar quais são os caminhos possíveis para eu cumprir aquele meu objetivo. Só que vocês têm que entender o seguinte, a esperança ela não é só uma ação, ela faz parte de um processo. Lembra que eu falei para vocês? Então ela move comportamentos, move sentimentos, ela move atitudes, ela move pessoas, ela move ambiente, atmosfera, lugar. E a gente precisa entender uma outra coisa que é muito importante, né? Que não é apenas o cumprimento daquelas metas, mas é um comportamento para nos mover para aquilo que desejamos. Eu não sei qual é a sua esperança, qual é o seu objetivo, qual é o seu propósito, o que você quer na sua vida. Mas eu sei que se você não tiver atitudes para isso, isso não vai acontecer. Então, por isso que é tudo muito alinhado. A gente precisa
pensar de acordo com aquilo que a gente quer chegar. E a gente precisa se planejar, a gente precisa organizar, entender que por mais que a gente esteja sofrido, que por mais que a gente esteja doído, a gente não pode alimentar pensamentos negativos o tempo todo só porque nós estamos nos sentindo assim. A gente precisa buscar pensar, buscar sentir, buscar estar vendo, se alimentando. E a gente está falando de todas as formas, se alimentar de forma física, se alimentar em relação ao que você vai ler, ao que você vai ver, ao que você vai estudar, com quem você vai falar, com quem você vai andar. É entender isso, né? Que nós precisamos nos mover. E nos mover está relacionado a tudo isso. Está relacionado às escolhas que a gente faz. E a gente escolhe a todo momento o que a gente vai fazer. Por mais que a gente esteja sem força, escolhe não escolher. Mas ainda assim, a gente escolhe, né? Então, em alguns momentos, quando a gente está numa situação de muita tristeza, uma situação de uma complicação de uma depressão, uma ansiedade maior, a gente precisa realmente de uma ajuda profissional. E a gente vai buscar esse profissional, e se for necessária a medicação, você vai buscar essa medicação. Enfim, para quê? Para que você possa ter naquele momento os hormônios necessários, né? Ativando aqui na sua glândula aqui, para fazer o quê? Fazer você ter naquele momento uma rebaixa dessas emoções, todos esses sentimentos, porque vai te dar um controle maior de você, vai modular mais as suas emoções, regular as suas emoções, aí você vai poder estar mais tranquilo, mais calmo, para poder tomar as decisões que você possa tomar, fazer as mudanças que você precisa fazer. Então, quando é um caso maior, que as pessoas digam, mas Márcia, eu não consigo, a gente entende a necessidade. Mas antes disso, a gente entende que existem várias outras situações, e uma delas é trabalhar a nossa mente para não ficar esperando que as coisas caiam do céu, porque nada cai do céu, né? Nada cai do céu. Concordam? Pelo menos para mim, nada caiu do céu. Nunca. Nada foi fácil, né? Então, a gente entende que faz parte realmente da vida esse processo. Então, a esperança, a gente entende que ela é um agenciamento. Então, gente, não tem problema se no meio do caminho desse objetivo que você traçou para você, que você quer trilhar, que você quer chegar, que você quer alcançar, que você veja, bom, isso aqui foi bom para mim, mas agora já não é mais tão eficaz. Não tem problema nenhum você mudar de estratégia, muda de estratégia. E aí você tenta uma outra estratégia, muda ali, né? E aí você vê que ainda assim não satisfaz, ainda não é, né? O que você faz? E aí? Muda de novo, muda de estratégia, né? De novo, é assim que a gente faz na vida, de novo, de novo, de novo. E se for preciso mudar até os objetivos, que mude de objetivos de novo, porque a vida é assim. A gente vai olhando, vai vivendo e vai revendo as coisas em momentos diferentes. Lembra que eu falo sempre para vocês? Com a mentalidade sempre diferente. E aí, então, a gente vai mudando até que a gente vai vendo aquilo que se aproxima mais do que a gente entende por uma vida plena, que é estar cada vez mais vivendo de acordo com nossos valores. Tá tudo muito interligado. A semana inteira eu tô trazendo, nessas últimas lives, trazendo assuntos para vocês que estão interligados. Por isso que quando a gente começa a trabalhar o nosso autoconhecimento, a gente começa a abrir todas essas caixinhas, né? A gente começa a ver a nossa história de vida, a gente começa a pensar sobre o amor, a gente começa a pensar sobre a liberdade, a gente começa a pensar sobre a esperança, a gente começa a se trabalhar, a se olhar e a se reformular sempre. Exatamente isso, Sueli. É não ter medo do novo, né? Que a gente tem tanto medo desse novo. É simplesmente entender que ele faz parte, que a gente precisa se entregar e que olha que esse novo, ele pode trazer maravilhas para a nossa vida, mas que nada que é novo, ele vai de cara, talvez, trazer pra gente aquela sensação maravilhosa, né? Nossa, que coisa gostosa, que coisa fácil de fazer. Não, vai trazer realmente desafios, mas a gente precisa olhar para essas possibilidades, né, como desafios e não como problema. Porque se a gente fica focado no problema, a gente não consegue abrir caminhos e outras possibilidades e outras estratégias.